O Jornal Nacional foi para cima do Bolsonaro ontem com tudo, foi pancada atrás de pancada em todas as áreas possíveis, mas principalmente mostrando esse esquema de fake news que o Facebook acabou com ele, destruiu esse esquema de fake news ontem. E os bolsonaristas sentiram a pancada do Facebook. Eu errei, eu falei que era a melhor notícia da semana, não é? É a melhor notícia do mês. Por quê? Porque o Facebook acabou com essas 88 páginas bolsonaristas do Facebook e do Instagram. Além disso, essa denúncia do Facebook vai turbinar o processo de cassação de chapa do Bolsonaro. Por quê? Porque é ligado ao Jair Bolsonaro. São funcionários que trabalham dentro do Palácio do Planalto, que aí o Facebook, numa investigação interna, disse: eles estão promovendo fake news. Então a gente paga com dinheiro meu, dinheiro seu, no Palácio do Planalto. A oposição já pediu para que o Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo o inquérito das fake news, para que ele coloque todos esses indiciados pelo Facebook, indicados pelo Facebook como operadores das fake news, como também suspeitos, e que sejam todos eles investigados. Só que no meio deles está Jair Bolsonaro. E a Globo mostrou ontem no Jornal Nacional. Mostrou a foto do Flávio, do Eduardo, do Jair Bolsonaro, mostrou quem são os deputados bolsonaristas que também estão envolvidos nesse grande esquema, mostrou qual eram as páginas, até mostrou alguns exemplos de publicações mentirosas e fake news deles, como eles atacam adversários do bolsonarismo, como eles colocavam fake news sobre a pandemia. A coisa tá feia. Mais do que isso, a base governista do Bolsonaro começa a se rachar no Congresso. Ontem, 2 vice-líderes do governo, o governo, para quem não sabe, no Congresso tem o líder do governo, que é o Major Vitor Hugo, e tem os vice-líderes, que são vários vice-líderes. 2 deles foram destituídos ontem. E um deles, que é o Daniel Siqueira, que é aquele imbecil que quebrou a placa da Marielle, o Daniel Siqueira, ele foi destituído e ele foi no Twitter reclamar, o Jornal Nacional também mostrou, e ele reclamou que a destituição dele da vice-liderança do governo, da base governista no Congresso, foi um pedido do general Ramos, que é um dos ministros militares do Bolsonaro, para que se coloque algum corrupto do Centrão no lugar dele. Quer dizer, imagina, um dos deputados mais queridos pelos fascistas, pelos bolsonaristas, é destituído de uma posição importante de vice-liderança para o Bolsonaro colocar um corrupto do Centrão. Olha só o tamanho do racha na base do Bolsonaro. Já já esses mais fiéis ao Bolsonaro começam a pular do barco, porque eles, mais do que fiéis ao Bolsonaro, eles são fiéis ao Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho já está por aqui com o Bolsonaro. Os olavistas já estão por aqui com o Bolsonaro. Ó, o Jornal Nacional começou ontem criticando o governo sobre a pandemia. Tá, isso é todos os dias. Todos os dias, de segunda a sábado, eles criticam o governo sobre a pandemia. Aí foram dar uma notícia positiva da economia, porque até então o Jornal Nacional elogiava a postura econômica do governo Bolsonaro, até algumas semanas atrás, só que mudou. Deram uma notícia positiva, que é um dado positivo que veio do governo, de que a economia sofreu uma retomada em junho em comparação a maio, tá? Só que aí o Jornal Nacional já bateu e falou: não, mas em maio estava tudo fechado. Obviamente, como algumas cidades começaram a abrir, o junho teve resultados melhores. Aí depois falaram: mas se fizer a comparação com o ano passado, foi um tombo. E aí colocaram um especialista para falar que, olha, se o Brasil continuar nessa de abre e fecha e não conter a pandemia, a economia vai ficar nessa por muito mais tempo e não vai ter recuperação econômica. A recuperação econômica depende única e exclusivamente do Brasil conter a pandemia, coisa que o governo Bolsonaro não está fazendo. Quer dizer, a Globo rompeu com Bolsonaro e com Guedes. A Globo ainda não começou a atacar o Paulo Guedes diretamente, falando Paulo Guedes, ministro, blá blá blá. Apesar de que eu falei aqui no domingo, no O Globo, em matéria que estava na capa da seção de política, tinha uma coluna que mostrava que uma investigação da Polícia Federal está avançando rapidamente contra o Paulo Guedes por roubos de 5 bilhões e meio em fundos de pensão. Quer dizer, essa matéria saiu no Globo, só saiu no Globo essa matéria. Quer dizer, pegaram uma notícia de uma investigação e jogaram no Globo na capa da seção de política. Por quê? Porque eles estão começando a falar: peraí, o Guedes não dá, com o Guedes não dá. E eu até ia fazer um vídeo aqui ontem, eu tava para fazer um vídeo aqui ontem às 8 da noite. Eu falei: não, eu vou fazer amanhã, no caso hoje, que eu vou esperar o Jornal Nacional para ver se confirma o que eu estou pensando. E confirmou. O mercado financeiro rompeu com o Paulo Guedes, completamente. O Financial Times, que é um dos porta-vozes do mercado financeiro no mundo, uma matéria de capa
colocou que o Bolsonaro tinha coronavírus. Aí eu fui lá e fui ler a matéria deles, o que eles falam sobre isso. Eles tratam o Bolsonaro como um completo imbecil. Ainda falam que muita gente nem acredita que ele tem o vírus. Lá em março, quando ele disse que não tinha, todo mundo que entrou em contato com ele foi contaminado. Agora que ele fala que tem, ele entrou em contato com mais de 100 pessoas e todos os que fizeram o teste deu negativo. Só ele deu positivo. Aí, o PSDB soltou uma nota xingando o Paulo Guedes, falando um monte do Paulo Guedes e falando que na história do Brasil não vai ter nenhum momento econômico feliz que tenha o Paulo Guedes na lembrança. Quer dizer, Paulo Guedes foi um péssimo ministro da economia em todos os momentos em que ele foi ministro. É isso que o PSDB quer dizer. E o PSDB... Olha só, eu não gosto do PSDB, então temos Globo criticando a economia, temos o PSDB, que é o porta-voz do mercado financeiro, criticando o Paulo Guedes diretamente, e temos o mercado financeiro, o Financial Times, criticando a política econômica do Bolsonaro. Fechou aqui a questão? O mercado financeiro não está mais com a extrema-direita. Aí vem o Facebook banindo as fake news, e os bolsonaristas sentiram essa desgraça desse vírus veio, mas uma coisa que aconteceu, que quem quiser olhar só o lado positivo, um lado positivo é que é o único, é que isso está servindo para o mercado financeiro falar, peraí, a gente tem que varrer a extrema-direita. Enquanto tinha uma luta entre esquerda e direita, a gente estava no campo democrático. A extrema-direita não, com a extrema-direita não dá. Porque o mercado financeiro tem um governo de esquerda, eles não gostam porque eles não conseguem saquear o povo. Mas ainda dá lucro. Enquanto isso tudo acontece, a base bolsonarista vai rachando. Ontem, segunda-feira, o deputado Ottoni de Paula, ele fez um vídeo escrachando o Alexandre de Moraes. O Ottoni de Paula está sendo investigado na investigação dos atos antidemocráticos. O vídeo dele chocou ministros do STF e chocou bolsonaristas também. Tipo, pô, a gente mandou vocês calarem a boca para não ficarem brigando com o STF. Vai o vice-líder do governo, que é um cargo de confiança, e faz um vídeo chamando o Alexandre de Moraes, que é quem está o investigando, é o juiz da investigação dele, chamando o Alexandre de Moraes de esgoto humano, de lixo humano. Aí, esse Ottoni de Paula já não é mais vice-líder do governo, porque ele já foi destituído. E ele falou que ele é que se retirou para que não liguem o Bolsonaro às críticas que ele fez ao STF. Ele não fez crítica, ele fez xingamentos a um ministro que é quem está investigando ele. E como é que não vai ligar o Bolsonaro se ele estava num cargo de confiança? E aí vem o Daniel Siqueira e é destituído da vice-liderança, um dos deputados mais queridos pelo bolsonarismo, falou, estão colocando o Centrão no meu lugar. Aí pega mal, mas pegou muito, muito mal. E eu vi um monte, o que eu vi de gente com bandeirinha de Israel, do Brasil, dos Estados Unidos, da Polônia, da Hungria, xingando o Bolsonaro ontem, foi uma coisa assim de louco. Então tá esfacelando o governo. Ontem foi um grande dia e hoje mais um grande dia será. Esse governo é uma pancada atrás da outra. Quando a gente achou que, não, agora vai ter uma estabilidade, o governo conseguiu? Não, tá só começando. A onda que vai vir vai afogar todos eles, pode acreditar. Quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal, aproveita e compartilha esse vídeo e vamos à luta. Hoje eu acordei bem doente, mas tô aqui porque doente ou não a gente tem que lutar. Falou!